E como é que eu vou saber se o nicho ou o subnicho que eu escolhi tem potencial para fazer um 6 em 7? Ah, é uma coisa. O nicho e o subnicho é uma das partes, é uma das notas de uma grande música. Vamos dizer assim, grande concerto. Então, o 6 em 7, ele é um conjunto de notas sequenciadas, executadas em determinado tempo. Quando você toca a primeira nota, você não necessariamente acha, você não necessariamente sabe, nem eu sei. Nem eu, que eu sou super faixa preta nisso, vou saber. Eu tenho uma noção, mas não vou saber. Então, o que acontece? Você vai tocando as notas, executando cada uma das partes da fórmula, do método, e eventualmente nessa parte da fórmula, nessa parte do método, aí você vai colhendo pistas que aquilo está funcionando. Hum, E aquilo não é certeza, são pistas. O método vai deixando pistas, algumas coisas que você vai entendendo. À medida que você vai tendo pistas, você vai tendo você vai reforçando, né? Você vai criando aumentando a possibilidade de você estar no caminho certo. E se você não colher as pistas, você vai reforçando que você está talvez no caminho errado. Mas a prova cabal só vai vir com o seu primeiro lançamento. É quando todas as notas estão juntas. Não adianta querer graça. Não. Você precisa estar no campo de batalha com todas as notas corretamente juntas para saber. Antes disso, é quase impossível saber. Mas é como um avião. O que vai acontecendo? O piloto sai do avião, traça uma rota, aham. eventualidade de coisas acontecem, não é? Quem já viajou de avião acha que é assim. Não é simples assim. Às vezes sou uma corrente aqui, uma corrente ali, um mau tempo ali. De tempos em tempos ele checa o GPS dele para saber se ele está mais no caminho ou se ele precisa de ajustes. O Aham. GPS dele vai dar dicas sobre isso. No caso do GPS vai dizer exatamente, né? Mas antigamente quando não tinha GPS, quando se navegava com as estrelas, não era bem assim, né? O Hugo que Carta de gosta da série navegação. Vikings era mais ou menos assim. De dia você não sabia o que estava acontecendo, chegava à noite você ajustava. Não era bem assim, Hugo? Tipo assim, Através da. aí, Tipo assim. É tipo assim, o é, lançamento é mais como navegar nos tempos antigos. Você vai às cegas a uma direção que você acha que é certa. À noite você vê as estrelas com os instrumentos que você tem, você reajusta, vai numa direção às cegas, reajusta à noite, vai numa direção. Então você dá uns sprints, né? Uma série de A e você reajusta. Não é um feedback em tempo real. mas você consegue pensar em algum indicador, em alguma dica para, por exemplo, eu estou pensando, alguém que está começando, e eu entendo que ela só vai saber depois que ela lançar. Ela vai saber depois que ela lançar, enfim, e ver se ela fez o 6 em 7 ou não. Ver se ela executou e fez tudo o que tinha que fazer. Mas você consegue pensar em alguma coisa que já indicaria que o nicho que ela escolheu tem um potencial ou não tem um potencial? Você A consegue pensar em próxima, algum indicador? depois do nicho, vem o avatar. O próximo passo é a definição do avatar. Se o avatar, se esse passo estiver bem definido, o terceiro passo seria a produção de conteúdo. E aí, quando você tem um bom, está bem definido o nicho, está bem definido o avatar. Então, a gente está falando de segundo passo. Não tem como pular um desses passos. Quando você chega na produção de conteúdo, o próximo passo é você conseguir uma live de 50 pessoas. Existem Ou, 50 indivíduos. Isso é um bom indicativo que o nicho está indo bem. Então, tem que. eu acho que esse é o próximo indicativo, é a próxima leitura das estrelas que isso vai acontecer. Agora, o problema vem que isso pode demorar. É, Não é simples assim. Então, o que eu estaria vendo? Eu queria ver que em uma semana eu teria uma pessoa, eu procuraria na próxima semana ter mais pessoas. Se eu não tenho mais pessoas na próxima semana, tipo 2, 3 ou 4, eu devo estar com um problema de conteúdo ou distribuição de conteúdo. E agora eu entro numa outra coisa que a gente não discutiu. Mas, Hugo, de repente vale a pena falar sobre distribuição de conteúdo, caso a gente não tenha falado. Já tem tanta coisa que a gente fala que não fala, né? é, Mas, enfim, a gente vai ver um sinal de fumaça no mundo das estrelas, né? Vamos dizer, uma próxima leitura, quando a gente começar a ver um pequeno devagar aumento da audiência. Significa que o conteúdo está em linha com a audiência, aham, significa que a sua distribuição está em linha com a audiência também. entendi.
tem que avançar, né? Não adianta querer. Você tem. O que, que você acha? Porque não, eu concordo com você, que assim, às vezes essas perguntas são tiradas de interações que você tem. Eu acho que às vezes as pessoas elas têm a tendência de querer ter uma certeza para poder avançar para o próximo passo. Não, deixa eu ter a certeza que o meu nicho e subnicho é bom para eu definir meu avatar. E deixa eu ter a certeza de que eu tenho um avatar perfeito para eu começar a produzir conteúdo. Isso não existe, né? Essa é a verdade. Então, e a boa analogia é a navegação naquele tempo. Do Pedro Álvares Exato. Cabral, não havia certeza. Eles colhiam à noite uma indicação da direção, colhiam durante o dia não havia, eles procuravam seguir alguma coisa, né? Seguir sei quantos milímetros ali do sol. Mas à noite, dependendo do vento, dependendo das correntes, a posição não necessariamente acontecia. E se tivesse uma tempestade no meio? Que o sol não estaria mais se pondo exatamente onde... Então, à noite, talvez eles teriam. E tinha noite que dava para ver as estrelas, provavelmente à noite não dava. Existe a Sim, tecnologia das sim. nuvens. E é um pouco assim a navegação na área de lançamentos.